Olá, artistas! Meu nome é João Pedro e hoje eu vou mostrar para vocês o mini livro ilustrado experimental que eu fiz. Bom, gente, antes do vídeo começar de fato, eu acho importante eu desejar feliz ano novo pra vocês, porque apesar da gente estar já em março, eu acho que quando eu postar esse vídeo já vai ser março, esse é o primeiro vídeo do ano. E assim, eu sinto que o canal tá começando a crescer e eu agradeço muito a vocês que estão chegando. E eu peço que vocês tenham paciência, porque eu sou assim mesmo, eu não tenho frequência de vídeo, eu não tenho uns dias específicos pra postar, mas eu sempre tento postar quanto eu posso, porque eu tenho faculdade, tenho 10 mil coisas pra fazer, mas eu peço que vocês tenham paciência e não desistam de mim. Então é isso, gente, eu queria realmente agradecer vocês e desejar feliz ano novo, mas no vídeo de hoje eu quero apresentar e mostrar pra vocês o livro ilustrado que eu fiz. Ele é um livro experimental, eu não pretendo vender ele. E ele é uma releitura da Bela Adormecida, tanto é que o título é Uma Bagunça Adormecida. E aí ele é uma releitura desse conto clássico que é A Bela Adormecida, só que os personagens dessa história é eu e os meus dois sobrinhos. A minha sobrinha, o nome dela é Aurora, então por isso que eu decidi escolher esse conto clássico para fazer a releitura. E o meu sobrinho, o nome dele é Pedro Paulo. E aí eu vou ler pra vocês o livro e depois vou falar um pouco das minhas inspirações e do processo que foi fazer esse livro. Então vamos lá ler o livro junto comigo. Uma Bagunça Adormecida. Nessa releitura do conto A Bela Adormecida, você conhecerá os dois irmãos, Pedro Paulo e Aurora, juntamente com o misterioso mago JP e outras criaturas inusitadas. Escrito e ilustrado por João Pedro. Era uma vez, em um mundo paralelo ao mundo real, onde todos fazem parte de um conto de fadas, no reino de Coqueirais existiam dois irmãos, o príncipe Pedro Paulo e a princesa Aurora. Eles moravam no castelo, com seus pais, o rei e a rainha, que eram muito bondosos. Enquanto seus pais cuidavam dos assuntos do reino, Aurora e Pedro Paulo ficavam aos cuidados das suas fadas madrinhas. Eles gostavam muito de brincar com elas no jardim do castelo, e em um certo dia, eles decidiram brincar de esconde-esconde com as suas madrinhas. Mas enquanto elas esperavam eles se esconderem contando de 1 até 20, os irmãos resolveram despistar elas e rapidamente foram para o porão do castelo. No porão morava um mago muito misterioso e temido por todos no reino, chamado JP, que na verdade era o tio de Pedro Paulo e Aurora. E no fim das contas, eles sabiam que o mago não fazia mal nem mesmo a uma formiga. Por isso, eles amavam visitá-lo no porão, pois lá era na verdade um ateliê, cheio de materiais mágicos e artísticos, mas que poderiam ser perigosos também. E por isso, as fadas madrinhas não deixavam eles irem lá com muita frequência. Porém, naquele dia, eles as despistaram e foram para o porão mágico. Ao chegarem nele, foram correndo abraçar o tio, que amou a presença deles e foi logo dizendo: "Crianças, estava com saudades, mas vocês não podem ficar aqui. Como que as fadas madrinhas deixaram? A gente despistou elas", disse Aurora. "Aqui tem muitas coisas perigosas, vocês precisam ir", advertiu JP. "Por favor, titio, a gente vai se comportar", pediu Pedro Paulo. "Tá certo, mas por favor, não toquem em nada", exclamou JP. O mago JP estava muito concentrado em sua nova experiência, um lápis mágico no qual os poderes ainda eram um mistério. Por estar muito concentrado nesse experimento, ele não percebeu a bagunça que Aurora e Pedro Paulo estavam fazendo no porão. Eles pegaram algumas tintas e começaram a jogar um no outro. As tintas davam o poder de velocidade por um período de tempo, o que fez eles bagunçarem o porão muito rápido, e quando JP menos esperava, Aurora, muito curiosa, decidiu tocar na ponta do lápis mágico que o tio estava investigando.
Porém, os poderes misteriosos desse lápis acabaram fazendo Aurora entrar em sono profundo. Seu tio e seu irmão ficaram muito preocupados com ela, mas JP utilizou os conhecimentos que tinha e com uma rosa mágica usou seus poderes em Aurora. Com essa rosa, eu retiro tua alma do corpo, para que não precises dormir enquanto não encontrarmos uma solução. E essa mesma rosa servirá de proteção para selar o seu corpo enquanto ele estiver sem alma. E com sua nova forma fantasmagórica, Aurora pôde partir em uma missão, com seu tio e irmão, para encontrar um antídoto que a acordasse de fato, antes que o resto do reino sentisse a falta dela. Eles decidiram procurar pela floresta Pontiaguda, pois lá viviam os mais diversos tipos de criaturas. O mago JP andava em passos largos, Aurora flutuava e Pedro Paulo estava montado em cima de seu pônei. Quando, do nada, um lobo surgiu de um arbusto e falou: "Olá, eu sou o Lobo Bill. O que fazem aqui na floresta Pontiaguda? Estamos em busca de um antídoto para essa menina que caiu em sono profundo depois de um acidente mágico", falou JP apontando para Aurora. "Mas como que ela caiu em sono profundo se ela está acordada?", indagou o Lobo Bill. "É que eu não gosto de dormir, e uma mágica qualquer não é o bastante para me derrubar", explicou Aurora. "Tio, eu não confio muito em lobos. Já ouvi uma história de um lobo que enganou uma menina que gostava de vermelho", disse Pedro Paulo. "Mas pelo visto vocês não gostam de vermelho, e eu estou cansado de enrolar os bestas que vêm se aventurar na floresta. Tenho mais o que fazer", falou Bill debochando. "Você vai nos ajudar a encontrar um antídoto ou não?", perguntou JP. "Bem, seguindo essa trilha, vocês podem encontrar os duendes Mal e Gel. Talvez eles ajudem vocês", explicou Bill. "Que nome estranho, alguém que se chama Mal não deve ser nada bom", observou Aurora. "Vocês não têm muita opção, né? Vão ter que confiar no lobinho aqui", falou Bill. "Tá bom, chega de papo furado, vamos logo atrás desses tais de Mal e Gel", fala JP, finalizando a conversa com Bill. Eles seguiram a trilha que o Lobo Bill falou e encontraram uma árvore com um buraco e uma placa pregada logo em cima. Na placa tinha escrito Mal e Gel. Do buraco saltaram 2 duendes. "Olha só, visitantes, meu nome é Mal." "O meu é Gel, o que fazem aqui?" "Preciso de algo que quebre o efeito de uma mágica do sono", explicou Aurora. "Que garotinha fofinha." O duende Gel tenta apertar a bochecha de Aurora, mas a mão dele atravessa o rosto não físico dela. "Você é uma fantasma?", falou Gel assustado. "Sim, ela é uma fantasma. E se vocês não ajudarem a gente, ela vai assombrar vocês para o resto de suas vidas", falou JP com severidade. "Olha, Gel, dá pra apertar a bochecha desse aqui", disse o duende Mal, ignorando JP e apertando a bochecha de Pedro Paulo. "Que fofinho", falou Gel apertando a bochecha de Pedro Paulo também. "Titio, manda eles pararem, minhas bochechas vão ficar vermelhas", pediu Pedro Paulo ao tio JP. "Soltem as bochechas dele agora, duendes bestas", exclamou JP soltando um raio mágico em direção às mãos dos duendes, que soltaram as bochechas de Pedro Paulo no mesmo instante. "Então quer dizer que você tem poderes mágicos?", perguntou Gel. "Sim, eu sou o tão temido mago JP." "Engraçado, eu não te conheço por essa definição", observou Mal. "Se vocês não falarem logo se sabem ou não onde podemos encontrar um antídoto, com certeza vão me conhecer muito bem e nunca mais vão esquecer do que sou capaz", advertiu JP. "E o que você vai fazer? Não seria nada sensato fazer algo horripilante na frente dessas crianças", retrucou o duende Gel. "Fala logo se sabe desse antídoto ou não", ordenou Aurora, assustando os duendes com a sua forma fantasmagórica. Tá certo, não precisa se exaltar", exclamou Gel, assustado. "Ainda bem que eu nem precisei fazer algo horripilante. Minha sobrinha já fez isso por mim", ironizou JP. "Se vocês continuarem seguindo essa trilha, vão encontrar uma macieira mágica. Ela produz maçãs que quebram o efeito de qualquer magia", explicou o duende Mal. Sem dizer muitas palavras, JP, Aurora e Pedro Paulo seguiram a trilha como os duendes Mal e Gel recomendaram, e logo encontraram a macieira indicada por eles. "Pronto, Aurora, finalmente encontramos o antídoto que vai te fazer despertar do sono profundo", falou JP, pegando uma maçã da árvore para dar para Aurora. "E já está de noite, as fadas madrinhas e os nossos pais já devem estar preocupados. Ainda bem que encontramos", observou Pedro Paulo.
Eu estou com medo, titio, exclamou Aurora. Medo de quê? Perguntou JP. Minha avó uma vez me contou uma história de uma menina que comeu uma maçã envenenada e caiu em sono profundo, assim como eu. E se eu comer essa maçã e dormir mais ainda? Indagou Aurora. É verdade, titio. Além do mais, ela não vai conseguir comer nessa forma de fantasma, e muito menos dormindo, disse Pedro Paulo. Vocês têm razão, mas e agora? O que vamos fazer? Está ficando tarde e a floresta vai ficar ainda mais perigosa a partir desse ponto, observou JP. A gente pode voltar amanhã mais cedo, respondeu Pedro Paulo. Mas se voltarmos para o castelo sem um antídoto para despertar o corpo de Aurora, os pais de vocês vão me matar, além do fato de que todo o resto do reino acha que sou um mago do mal. Vou acabar na prisão, ou pior, na fogueira, disse JP com temor. Tio, deixa de ser dramático. Você me deixou nessa forma de fantasma por enquanto. Posso assumir que a culpa foi minha de ser trelosa, observou Aurora. É, tio. Na verdade, a culpa foi nossa, disse Pedro Paulo. Tá bom, mas amanhã a gente vai procurar esse antídoto de novo, falou JP. Era o fim do dia e eles estavam voltando às pressas para o castelo. JP andava rápido com suas longas pernas, Pedro Paulo corria em seu pônei e Aurora flutuava velozmente. Eles chegaram ao castelo cansados e desmotivados. No entanto, decidiram ir para o porão, pois ainda não sabiam como poderiam explicar tudo o que aconteceu para o rei e a rainha. Chegando no porão, perceberam que o lápis mágico que fez Aurora dormir estava brilhando. Pedro Paulo tomou coragem e segurou o lápis com a sua mão. JP temeu que a magia do lápis fizesse algo com Pedro Paulo também, e tentou puxar da mão do seu sobrinho. Mas na mesma hora que os dois tocaram juntos no lápis, saiu um poder da ponta dele, que foi diretamente para Aurora, fazendo a alma dela voltar para o corpo e acordá-la do sono profundo. O mesmo lápis que a fez dormir também a fez acordar no momento em que seu irmão colocou sobre o lápis o amor fraternal, e o seu tio a sua criatividade. Logo em seguida, o rei e a rainha abriram a porta do porão, seguido das fadas madrinhas. Crianças, estávamos preocupados procurando vocês por todo o reino, disse a rainha. Não acredito que esse tempo todo vocês estavam aqui, atrapalhando o trabalho do tio de vocês, exclamou o rei. Imagina, eles são uns anjos, não atrapalharam em absolutamente nada, respondeu JP dando uma piscadela para as crianças. Depois desse dia, Aurora e Pedro Paulo continuaram visitando o tio JP. Só que agora eles tomam bastante cuidado e não bagunçam tanto o ateliê. Fim. Baseado em fatos reais. Bom, gente, agora que a gente já leu o livro juntos, eu acho importante eu falar sobre minhas inspirações, sobre o processo de fazer esse livro, porque eu acho legal falar sobre isso com vocês. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô meio que caracterizado como meu personagem, ó. Eu tentei fazer aqui os dois chifrinhos que ele tem e tentei colocar uma roupa também parecida. Eu tô morrendo de calor com essa roupa e também eu coloquei gel pra fazer isso e eu não gosto de colocar gel no meu cabelo. Então valorizem, hein? Mas enfim, vamos falar sobre as inspirações. Os chifrinhos do meu personagem é exatamente inspirado nos chifres da Malévola, porque obviamente a história foi uma releitura do conto clássico A Bela Adormecida. E a releitura mais clássica dessa história é o desenho da Disney. Então acho que a Malévola foi uma grande inspiração pro meu personagem, que é o JP. Eu decidi colocar o nome dele de JP ao invés de João Pedro, porque o nome do meu sobrinho é Pedro Paulo, então ia ficar meio confuso, dois Pedros na história. Então eu coloquei só Mago JP. E o meu personagem, ele foi inspirado na Malévola e obviamente teve várias referências de A Bela Adormecida na minha história, como as fadinhas, a rosa que ela segura pra proteger, e várias outras coisas. A floresta também, que a moldura do livro, que é meio que vários espinhozinhos que tem no conto da Bela Adormecida. Mas uma coisa que me inspirou muito pra fazer esse livro e o estilo dele, a forma de fazer essa releitura, porque eu mudei várias coisas da história, é bem diferente do conto clássico, né? Uma coisa que me inspirou muito a fazer isso foi o filme Ponyo, do estúdio Ghibli. Porque Ponyo, pra quem não sabe, é uma animação japonesa do estúdio Ghibli, né? E ela é uma releitura da Pequena Sereia. E é uma releitura muito mais fofa, uma releitura onde são duas crianças que são protagonistas, assim como no meu livro.
E Ponyo, ele é uma forma mais fofa de contar a história da Pequena Sereia. É uma forma mais carinhosa mesmo. E é bem diferente do conto clássico. Então eu recomendo que você assista Ponyo, que você vai entender essa referenciazinha que eu peguei de meio que mudar a história completamente. E eu tentei fazer uma história mais fofa. Na história eu tentei fazer com que a Bela Adormecida, que é minha sobrinha Aurora, ela não dormisse na história completa, que ela só não ficasse dormindo. Então ela meio que se transforma em fantasma pra poder encontrar o antídoto dela, né? Ela mesma vai procurar o antídoto e não o príncipe, que seria o meu sobrinho Pedro Paulo, que vai procurar pra ela. Todo mundo vai procurar junto, vai procurar unido. Inclusive o meu personagem, que seria meio que uma releitura da Malévola, ele também vai junto, porque ele meio que não é um vilão, como no desenho, né? Porque no desenho clássico da Bela Adormecida, a Malévola é a vilã. No filme, ela não é. Então eu também tentei fazer isso, fazer com que o meu personagem não fosse o vilão, né? Porque eu sou tio dos meus sobrinhos e eu não quero, né? Então foi isso. Eu tentei fazer com que eles fossem todos unidos, procurar o antídoto. E no final, o antídoto foi, na verdade, a criatividade e o amor de irmão deles. Então, a minha inspiração pra isso, pra ser uma história mais fofa, foi com certeza em Ponyo. E também o traço, também eu me inspirei bastante no traço de Ponyo, misturando com o meu traço. É um traço mais anime, se você perceber. E além da Malévola, um personagem que também me inspirou a fazer o Mago JP foi o pai da Ponyo. E que ele também é um mago e ele também tem poderes. E ele também é parente da personagem, né? Então, ele também foi uma inspiração pra mim, pra fazer o meu personagem. Eu também me inspirei nos gêmeos de Alice no País das Maravilhas pra fazer os duendes. Me inspirei em Chapeuzinho Vermelho pra fazer o lobo. Me inspirei na Branca de Neve pra fazer a Árvore das Macieiras. Então teve muitas inspirações pra fazer esse livro e essas foram algumas delas. Talvez quando eu for editar esse vídeo eu me lembre de alguma outra inspiração, porque sempre quando eu tô gravando vídeo eu sempre quero falar um monte de coisa, mas depois quando eu vou editar eu sempre lembro que eu esqueci de alguma coisa, então talvez tenha alguma coisa e aí depois eu coloco aí, não sei. Mas falando sobre o processo do livro, de como foi fazer ele. Bom, primeiramente eu comecei escrevendo ele, né? Eu comecei escrevendo a história e teve muitas mudanças daqui pra lá desde que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever no ano passado, acho que no meio do ano, ou foi no começo, eu comecei a escrever esse livro, acho que foi no meio do ano. E realmente demorou pra terminar ele. E aí eu primeiro comecei escrevendo. E depois de escrever, eu comecei a ilustrar. Eu comecei a ilustrar algumas coisinhas. Eu comecei logo pela capa, já que é o principal, né? Aí eu comecei ilustrando a capa, pra depois fazer as ilustrações de dentro. E aí, antes de fazer as ilustrações de dentro, eu preferi logo diagramar. Diagramar, o que seria diagramar? Seria exatamente organizar o texto para que ele caiba as imagens, sabe? E aí, pra diagramar, eu usei o programa InDesign, que é um programa específico, eu acho que ele é realmente específico para diagramação. E eu usei ele para diagramar, eu fui colocando o texto e também fui colocando limite de páginas, porque eu queria que tivessem 8 páginas só, pra poder caber num post que eu fiz no Instagram, né, no post carrossel, que só cabe 10 páginas, então eu queria que fosse 8 pra ficar uma a mais, que seria a capa, e a outra que seria o negocinho do final, que tem escrito baseado em fatos reais. Então eu queria que fosse 8 páginas, então eu tive que organizar bem o texto para caber as imagens e caber as informações. Então eu já deixei os espacinhos assim das imagens, e depois que eu diagramei isso e que deixei os espacinhos específicos das imagens, aí eu comecei a rascunhar as outras ilustrações além das que eu já tinha feito da capa. E aí eu comecei a rascunhar. Antes de tudo eu tinha feito um rascunhozinho que foi dos 3 personagens juntos, do meu personagem e dos meus sobrinhos, porque aí, além de utilizar essa ilustração no livro, na folha de rosto, eu também usei ela como referência para fazer os outros desenhos. Ela foi como se fosse um rascunho inicial para que eu pudesse sempre me basear nela para poder fazer as outras ilustrações. Então depois disso eu comecei a rascunhar no meu caderno tá cheio de rascunhos dos personagens, e tipo, os rascunhos são tudo bagunçado mesmo, porque eu fazia tudo assim e organizava no digital direitinho com os espacinhos que eu tinha deixado pra
para as imagens. E aí os cenários eu fazia no digital mesmo, foi mais os personagens que eu rascunhei no meu caderno. E aí tem vários rascunhos no meu caderno, várias coisas, tudo bagunçado mesmo. E eu organizava no digital. E aí depois que eu terminei de ilustrar, eu comecei a fazer os ajustes finais no próprio programa que eu falei, o InDesign. Eu comecei a fazer os ajustes finais lá. Eu fazia as ilustrações no meu tablet pelo Ibis Paint e passava para o InDesign depois que eu terminava para juntar com o texto. O texto eu fiz todinho no InDesign. E foi nessa etapa que eu tive que realmente organizar o arquivo do livro, organizar o arquivo do miolo, organizar o arquivo da capa, porque eu preferi mandar separado, mesmo que na verdade não precisava, porque o material da capa e do miolo é o mesmo. Então, mas é importante você separar o arquivo da capa do miolo. Pra quem não sabe, capa, obviamente é isso aqui, acho que todo mundo sabe, e miolo é a parte de dentro, a parte que tem a história em si, sabe? Essa parte aqui. E aí, geralmente, às vezes, né, a capa tem um material diferente, então é bom separar arquivos diferentes pra capa e pro miolo. E aí eu separei os arquivos direitinho. Além disso também, eu organizei as páginas, porque as páginas, elas não podem estar na sequência normal de leitura. Elas têm que estar na sequência em que elas vão ficar aqui no livro, ó. Então, essa página aqui, a que fica do lado dela no arquivo, não é essa daqui. Essa página aqui, a que fica do lado dela, é a do final. Então, eu também tive que me atentar a esses detalhes. Sempre tem que pegar a página do começo e a do final. Do começo e do final. E a única que vai ficar igual é a do meio. Porque a do meio, ela vai ser normal mesmo. Mas aí, eu tive que me atentar a isso, né? As páginas, elas têm que seguir a linha de raciocínio de como se ela fosse impressa. E não de como ela é lida. Então, eu fiz todos esses ajustes. Mandei pra gráfica direitinho. Falei lá na gráfica as especificações que eu queria, como que eu queria, o material, tudinho. E eu falei na gráfica que não precisava montar o livro, porque geralmente quando vão montar esses livrinhos assim que são menores, geralmente se grampeia eles, grampeia no meio. E eu não queria que ficasse grampeado, por quê? Porque eu também pensei em dar um livrinho para os meus sobrinhos. E o negocinho do grampeador pode acabar machucando, querendo ou não, com o tempo. E além disso também, com o tempo, pode acabar enferrujando. Então, ao invés de grampear, eu preferi costurar o livro. E aí vocês estão vendo eu costurando o livro direitinho. E eu preferi costurar, eu costurei com uma linha mais grossinha. E foi isso. E agora, voltando para a história, eu quero deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Eu falei, né, que o JP, ele não é um vilão. Mas se vocês perceberem, olhando só para as imagens, ele sempre tá com uma cara meio estranha. E será mesmo que ele não fez a sobrinha dele dormir de propósito e ele transformou ela em fantasma só para poder ir passear com eles pela floresta, cheia de criaturas estranhas? E no final das contas, quando o sobrinho dele, Pedro Paulo, tentou pegar o lápis para salvar a irmã, ele puxou de volta e sem querer salvou ela. E no final, ainda escondeu tudo o que aconteceu para o rei e a rainha. Será que ele fez tudo de propósito? Será que não? E aí, o que é que vocês acham? Na história original da Bela Adormecida, a Malévola é a vilã. E na segunda versão, ela não é mais, porque mostra o lado dela. Será que nessa história, já que sou eu que tô contando, eu não contei o meu lado e não deixei o lado ruim escondido? Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Me digam aí nos comentários se vocês acham que o JP realmente é do bem, ele só é meio desastrado, ou se ele tem um pontinho de malvadeza nele. Mas aí, essas dúvidas ficam para caso exista uma parte 2 dessa história. Mas aí só vai ter se vocês realmente gostarem, se vocês realmente engajarem. Então eu não sei se eu vou fazer uma parte 2 dessa história, porque deu muito trabalho. Mas aí, é isso. Eu acho que eu vou deixar algumas imagens aí de como seriam os personagens na parte 2, se tivessem. Mas fica aí na cabeça de vocês se vai ter uma parte 2 mesmo ou não. As chances de ter uma parte 2 é se vocês engajarem. Então, pra fazer isso, eu peço que vocês curtam, comentem o que vocês acharam. Deu muito trabalho, então eu espero que vocês gostem.
Comentem, curtam, compartilhem com algum amigo seu que gosta de ilustração, que gosta de desenhos, que gosta de Bela Adormecida, que gosta até de Ponyo, porque pode ver uma nova releitura, além da Pequena Sereia, agora da Bela Adormecida, de um jeito diferente, no mesmo estilo. Então, é isso. Também peço que, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Também me siga no meu Instagram, joperdoarte. Eu também postei essa história lá no carrossel no Instagram. Então eu também peço que você também me siga lá, joperdoarte, porque é lá onde eu posto todas as minhas artes e não necessariamente posto aqui. É isso, beijos de luz e vazei!